Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Bassetti, estamos aqui para mais um episódio do Dono para Dono, série de podcasts que a gente tem realizado pela Aldas, com clientes, parceiros, amigos, enfim, pessoas, empreendedores que a gente conheceu ao longo da nossa jornada. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês duas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer pela Aldas, Eduardo Schroeder e Wilton Bezerra. Falei certo, Edu? Falou certo, sobrenome quase do cara. Quase se embolou, mas deu certo no final. É difícil. Edu e Wilton são sócios da UF Participações. A UF é uma holding de franquias, uma franqueadora, na verdade, que detém algumas marcas, dentre elas a Xerimbão, que é a marca de maior destaque do negócio deles. O Edu, advogado, o Wilton, administrador de empresas, ambos de São Paulo, que foram se radicar em Minas Gerais. Na verdade, eu não. Eu sou Minas mesmo. Você é Minas mesmo? Minas Norte mesmo. de Minas. Eu tava na dúvida se teu sotaque me não, fez... Não nega, né? Não nega. E eu sou lá do norte mesmo. Eu sou da divisa lá da Bahia, até o Flotone. É verdade. Me desculpe, tinha esquecido disso. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Queria passar a bola, se apresentem aí pra turma, pelo menos pra gente esquentar aqui esse bate-papo, que tem tudo pra ser super bacana. Bora. Show de bola. Vai lá, você primeiro. Vai você primeiro hoje. Você já falou, né, do Wilton, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu gosto sempre de dizer, sou filhos de retirantes do Nordeste, né? Meu pai lá do Ceará, minha mãe lá da Bahia. Legal. Vieram tentar a vida em São Paulo, como é a história da maioria dos paulistas. Da maioria, exato. Da maioria dos paulistas, né? E a gente foi criado na periferia de Guarulhos. E desde cedo, tinha minha mãe fazendo cocada para vender na rua. Olha né? só. Meu pai levava para vender na empresa e eu ia vender na rua com meu irmão. Então, desde cedo, procurando alternativas para ter uma vida melhor. Acho que esse é a história de muitos empreendedores no Brasil, né? Não é o único caminho, mas é a história de muitos. E a minha não foi diferente, né? É aí que começa lá atrás essa jornada aí de empreender e de buscar uma vida melhor, né? Legal. E você, Edu? Tava te falando, eu sou lá de Teoflotone, vim de lá. E nascido e criado, fiquei ali até os 16 anos. E com 16 anos exatamente, foi o primeiro contato que eu comecei a ter assim, com negócios através do meu pai. Apesar do meu pai ser funcionário público, ele teve um negócio nesse momento, tinha um negócio, e por uma questão familiar, precisou que eu assumisse aquilo ali, eu tocasse junto a ele, eu cuidasse ali com ele. E eu acho que ali foi o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo, com negócios. E aí eu fui depois para Belo Horizonte, né? Era comum. A gente saía, eu brinquei, nós temos as histórias distintas, né? Ele vem de uma família mais humilde, como ele mesmo disse, a grande população vem ali nessa dificuldade. Eu tive essa oportunidade de nascer numa família que já tinha uma condição melhor, e aí eu vim para Belo Horizonte para estudar. E aí vim para fazer o direito. E eu falo assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, ter um a mais ali. E ali, desde o início eu já estagiava, depois eu comecei a trabalhar como barman. E aí até uma pessoa ontem me perguntou, um amigo nosso, ele perguntou, falou assim, pô, mas como é que começou esse negócio de vendas? Porque durante muito tempo eu advoguei, mas aí você vai lembrando das coisas, eu falei, pô, olha só o que aconteceu lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, tinha as festas em Belo Horizonte, e eu fazia aquele velho papel do cambista, eu comprava os ingressos antes. Esperava inflacionar e vendia, e eu ia na festa de graça, né? Eu falei, era o suficiente, eu falei, tá bom, se eu ganhar a grana pra comprar o meu ingresso, pagar o meu, no final sair de graça e mais o que você vai gastar ali, tá tudo certo. As artimanhas da fase Durango Kid. Né? Exatamente. E aí foi isso. Então eu sempre gostei muito, eu sempre falei, meu pai, ele brinca, meu pai gosta muito de jogar na Mega Sena, né? E ele, a vida inteira eu vi meu pai jogando na Mega Sena. Ele ganhou, Douglas? Não. Ah, tá. E aí um dia ele falava comigo assim, vamos lá, fala seus números aí e tal. E aí minha resposta com ele fala, não pai, eu vou construir minha Mega Sena. Minha resposta pro meu pai era sempre essa, pode deixar, deixa que o meu prêmio da Mega Sena eu mesmo vou fazer.
E aí, mas ele sempre gostou de jogar, né? Não conseguiu, tá? Não deu certo, não. Não seria ruim, né? Não, pô, aí eu teria virado herdeiro, né? Sim. E a pergunta que não quer calar, você já construiu a sua Mega Sena ou não? Pô, então, tava no caminho aí, Tá né? lá, Já tem, tamo lá. Já fez uma quina, já? A quina tá pronta já, né? Meu, fala uma coisa, como é que vocês foram parar no mundo de franquias e em que momento que vocês se encontraram? Legal, cara. Pode falar? Vai lá. Cara, eu, na faculdade, quando eu estava perto ali de me formar, eu estagiava no escritório que já atuava com franchising. Eu tive o primeiro contato com franchising ali e realmente foi algo que... assim, eu entrei na faculdade para fazer concurso público, né? Aquela coisa do seu pai, você vem puxando. Então, era para fazer um concurso e tal. Mas no finalzinho da faculdade, eu me deparo com um processo de aquisição de uma franquia, de um McDonald's. Na verdade, o escritório estava assessorando a aquisição desse McDonald's. E eu passei a assessorar aquilo, tive o primeiro contato. Depois eu passei a atuar no escritório também como advogado de uma franqueadora. E eu falei, que negócio legal. E aí depois eu fui entrando nisso, saí desse escritório, abri o meu escritório, já especializado em franchising. E, cara, isso é um mercado, eu brinco assim, ele é apaixonante. E aí, nesse momento, você estava em BH? Em BH ainda, isso era 2010, mais ou menos. 2010, e aí eu continuei, depois eu me tornei franqueado de uma marca, e aí me fez conhecer um pouco mais ainda desse mercado. E aí em 2013, ontem a gente até lembrou durante a gravação do podcast, tá fazendo 10 anos, fez 10 anos. De casamento. De casamento. Sem benefícios. Eu lembrei ontem, cara, disso, fez 10 anos que a gente se encontra em Três Corações, que a gente vai para prestar, eu como advogado, atender uma franqueadora, ele como um consultor. Porque eu venho falar da minha, né? Da minha história no franchise. A gente emenda aí no começo. E aí é isso. Emenda aí agora. Eu já vinha, né, nesse caminho de empreender, né? Desde os 20 anos ali. E com 26, 27 anos, nós abrimos uma empresa com outro sócio. No segmento de produtos naturais, orgânicos, produtos sustentáveis. Isso ainda em Guarulhos, Wilton? Isso em São Paulo. Aí você já tinha... São Paulo, Zona Norte, tá. Santana. E ali, o objetivo da empresa era trazer uma nova visão, né, sobre esse segmento. Era um mercado muito novo, né? Era muito novo, né, esse segmento de sustentáveis e tudo isso. E a gente pensou lojas físicas próprias e venda direta. Venda por catálogo. A gente queria fazer isso também com a marca. E foi assim. A gente criou essa empresa e começou a caminhar. Depois de um tempo, muitas pessoas começavam a nos procurar perguntando se a gente fazia franquia do negócio. Só que naquela época, para mim, franquia era uma palavra totalmente estranha. Eu não conhecia do setor, não tinha noção como funcionava. Então, eu entrei no setor a partir do pedido de outras pessoas, né? Olha só. Vocês franquia? Eu falei, vou estudar esse negócio de franquia. E aí vai pra internet, vai pra ABF, né? Associação Brasileira de Franquias, que tem muito conteúdo legal, inclusive para quem tá pensando nisso também. E a gente foi estudar, eu e meu sócio na época, e franqueamos aquela marca. Foi assim que eu começo no segmento. Passei alguns anos ali. Depois de alguns anos, eu decidi dar novos rumos pra minha vida. Eu queria sair de São Paulo. Isso é uma coisa que eu coloquei na cabeça. Teve um motivo, né? Teve um dia que eu fiquei 4 horas preso no trânsito pra andar 20 quilômetros, assim. Cruel, esse dia eu dei um pico de estresse. Ele me contou isso, eu falei, dei um sério, velho? Inventaram de fazer a Fórmula Indy na Marginal Pinheiros. São Paulo dá, mas São Paulo tira, cara. Cruel, né? E aí ali eu falei, cara, vou procurar outros rumos. Acho que tem outro jeito de fazer. Não é um problema São Paulo. São Paulo é maravilhoso, sou daqui, amo o lugar. Mas tem outras formas, vou procurar outras alternativas. Surgiu uma oportunidade, então, de fazer uma consultoria numa empresa lá no sul de Minas. Eu ainda sócio da empresa aqui, sentei com o meu sócio, falei, cara, eu vou sair um pouco da linha de frente aqui, fazer a expansão e vou buscar novos rumos, vou lá fazer essa consultoria e depois a gente vê como fica. Depois eu acabei me desligando, saindo, vendi a parte pro sócio e... Porque deram certo as coisas lá em Minas, né? A verdade é essa. E aí já era Varginha ou não? Não, era Três Corações. Em Três Corações, do lado. Exatamente, 10 anos atrás, o Du chega em Três Corações e eu também... Mas é exatamente mesmo, Edu, é essa data, é hoje. Eu cheguei dia 10 de maio em Três Corações, ele chegou dia 13 de maio em Três Corações, a gente se encontra... Caramba.
Olha só. mudando. Na verdade, você chega dia 12, né? Dia 13 a gente tá vai trabalhando trabalhar. junto. E aí, como é que foi o encontro? Onde foi nesse cliente que você foi Foi prestar nesse consultoria? cliente, nesse cliente. E ele como Ele advogado... no jurídico e eu em operações. A gente se conhecia de ter falado no telefone. Tem uma história legal disso aí. O Eduardo era advogado, né? Dessa empresa. Ele me ligou. Um dia eu tava lá em Navegantes. Aí no aeroporto. Lembro como se fosse o Eduardo me ligou. Falou, pô, sou advogado da tal empresa. Me falaram que você tem um contrato top de franquia, né? Nessa época a gente já tinha evoluído. Eu falei, tenho. Tá. Ele falou, você pode mandar pra mim? Que eu queria dar uma olhada, né? Eu falei, pô, advogado. Mas pra que não? Porque a gente tá montando o nosso. Eu falei, posso? Até hoje. Eu tô esperando esse contrato. Mas o meu é muito melhor hoje. A gente falou por... O que eu fiz ficou muito melhor do que aquele... A gente falou por telefone uma vez. E aí depois nos encontramos pessoalmente 10 anos atrás. Quando nós chegamos lá em Minas Gerais. E é legal essa história, cara, quando a gente lembra. Eu lembro também exatamente o que eu estava fazendo, onde eu estava, o escritório que eu tinha, como que era. Sabe aquela coisa que você lembra exatamente daquele momento? Eu ligando pro cara, eu tenho uma Aquele fotografia. retrato visual, né? Eu ligando pro cara e eu lembro dele falando isso. Aí eu tô saindo da feira do Sebrae aqui, tô no aeroporto, e não, beleza, na hora que eu chegar, me passa seu e-mail. Não tinha, o WhatsApp não tava tão assim, me passa seu e-mail que eu mando pra você aí o contrato. Beleza, nunca mais. Ele me mandou. Aí eu encontrei ele pessoalmente, e depois de um tempo eu falei, deixa eu ver esse contrato seu, essa porcaria aí, que eu tenho certeza que o meu é muito melhor do que o seu. E aí a gente se encontra lá, né? A gente se encontra lá, vê a oportunidade, e aí começa a fazer o trabalho que precisava fazer na empresa. O proprietário da empresa, depois de um tempo, ele decide sair do mercado por questões. A empresa passava por dificuldade, de fato. Tinha questões operacionais, quando a gente chegou lá, gravíssimas. De sociedade, né? Tinha questões graves. E aí a gente foi justamente para tentar organizar. Fizemos um bom trabalho, mas não foi suficiente para salvar aquela sociedade, aquela empresa, tudo isso. Então, ele continuou com a empresa, mas as marcas, a gente teve a oportunidade de adquirir algumas marcas. Nem todas, mas algumas marcas do grupo a gente teve a oportunidade de adquirir, né? E aí começa a nossa franqueadora. A gente funda a UF Participações hoje, na época Universal Franchising. E foi legal. E essas marcas ainda estão com vocês? A Cheirinho Bom era uma das marcas? Sim, era uma delas. E foi legal, assim, a gente senta, né, um com o outro, olha, a gente tava vendo ele fazendo aquele movimento, e na verdade eu tinha saído um pouco antes da empresa, porque aí eu fiquei uns meses lá, e assim, de fato, aquela coisa, eu nunca tinha trabalhado, ficado full para um cliente só, para uma empresa só. E eu fiquei exatos 8 meses ali, e um dia eu falei, cara, não serve para mim, eu não consigo. Eu sou um cara, a liberdade me domina, eu preciso voar, eu preciso ir por outros caminhos. E aí, falo com minha esposa, o que a gente faz? Volta para Belo Horizonte, a gente tinha comprado um apartamento lá, a gente tava recém-casado ali, isso era 2013 para 14. E aí era final de 13, né? Janeiro de 14. Eu falo com minha esposa, e aí, a gente volta ou a gente vai para São Lourenço? Porque minha esposa é de São Lourenço. E era ali do lado, e a gente todo final de semana ia para lá. Então, por isso que a proposta foi legal, porque eu ia estar mais próximo de um lugar que eu gostava ali. E aí nós falamos, pô, vamos alugar o apartamento de Belo Horizonte. Tava ainda fechado lá, vamos alugar o apartamento de Belo Horizonte e vamos porque lá, né, aquela conta lá de 10 anos até mais de 10, né? Um aluguel paga o outro, ainda sobra alguma coisa. E vamos para lá. Eu falei, beleza, eu tinha um currículo bom, então eu conseguia, para dar aula, eu conseguia advogar, eu conseguia fazer outras coisas. E eu tinha meus clientes ainda em Belo Horizonte que eu não tinha desvinculado completamente. Falei, vamos para lá, dá para fazer. E aí eu saí, só que aí eu montei, depois disso, um restaurante. Na verdade não era um restaurante primeiro, era um empório, chamava Empório Gastronômico, ainda existe. Empório Gastronômico era uma casa de carnes especiais, uma casa de cervejas especiais, e depois ela vai... Eu falo por isso que a gente não domina o negócio. Porque abriu como uma casa de carnes especiais, cervejas especiais, o cara ia lá, escolhia e levava para casa. No decorrer do caminho, as pessoas queriam que eu fizesse um pouco lá. Foi indo, até que se transformou num restaurante. E aí a gente já estava nessa, né? A gente vendo que essa empresa já não estava... Estava difícil a coisa ali dentro. Eu, nessa época, só advogava para ele, já não estava mais full ali. A gente fala, pô, vamos expandir isso aqui, vamos colocar esse restaurante, né? O Hilton foi para São Lourenço para montar, porque a especialidade dele é essa, é montar os processos operacionais do negócio, ele sabe fazer isso. E vamos fazer isso? Vamos. Então, nós sentamos, né? A Universal, na verdade, ela surge Nasceu assim. para fazer a expansão do restaurante. Do restaurante e B2B. Sim. Que é uma marca de estética nossa mesmo, que a gente fundou ali, era para isso. E aí, nesse meio do caminho ali, esse cara, pô, por que vocês não pegam as marcas de estética aí
e já leva. E junto, tem essa marca aqui, cara, que a gente colocou aí no mercado, mas não tá indo bem. Tinha 8 lojas fechando, 8 lojas realmente falidas. Não tá, leva aí e leva aí. É engraçado que a nossa maior marca hoje... Foi a que ele deu foi de a brinde. que veio, né? Cara, não veio de brinde, né? Mas... Ela veio assim, a gente teve coragem. Na realidade, todas as marcas, elas passavam por um mau momento. Tá. Então, senão não vendia, né? Ou não vendia daquela forma que foi vendido. Cara, né? e assim, aí como é que foi isso, né? Então, assim, de repente, de prestadores de serviços para esse mercado de franquia, vocês, cara, dormiram no dia seguinte, acordaram com literalmente. um portfólio de marcas. Literalmente. Cara, como é que foi com um isso? portfólio de problemas gigantesco. Por isso que a gente fala, nós nunca... A gente comprou um dívida, um problema. Problemaços, muitos, assim. Porque é isso que eu falo muito, cara, no mundo do empreendedorismo, o cara quer tudo o momento perfeito na vida dele. Para, irmão, se você for ficar esperando o momento perfeito, nunca vai acontecer na sua vida. Sim. E aí, nós caramba que nós olhamos um pro outro e falamos, vambora, velho, vambora, que desafio, porra, loucura. Mas a gente tinha muita segurança que a gente sabia fazer aquilo. E até pra galera entender o que eram os problemas que vocês encontraram e o que são, né, os problemas clássicos de franqueados. Os problemas graves na época era fornecimento de produto, que é um grande problema, cadeia de fornecimento e suprimento dentro de franchising é um grande desafio. Então tinha um problema grave de relacionamento com os franqueados, mas a empresa também tinha questões de marca, com fornecedores, com parceiros, tinha problema de registro de marca, de NPI, tinha coisas graves mesmo que colocariam o negócio 100% em risco, assim. Então, tanto que muitas das coisas a gente nem conseguiu sanar, a gente teve que pivotar alguns negócios e tudo isso, tanto que daquelas marcas, hoje a gente tem uma marca que continua, que é uma marca na área de sobrancelhas, de cuidado do embelezamento no olhar, porque a Xerimbão, por exemplo, a gente teve que derrubar o que existia e começar de novo. Sim, literalmente começar de novo. Todas as lojas foram fechadas, nós indenizamos aqueles franqueados da época e refizemos todo o projeto. Aí sim vem a Xerimbão que vocês conhecem hoje. Na verdade, vamos colocar, era Xerimbão. E aí tinha o quê? Café, doce de leite e pão de queijo. Só, mais nada. 3 produtos. E aí nem o doce de leite era mineiro. Doce de leite, sabe aquele doce de leite de bisnaguinha? Só que era feito em Curitiba. No dia que eu olhei, eu falei, mas como é que vocês vendem uma franquia mineira falando que é mineiro e o produto vem de Curitiba, irmão? Não tem jeito não. E aí, era só esses produtos. Aí a marca... E aí foi um grande desafio. O Wilton me liga e fala, velho, não dá, esse negócio não vira. Porque ele conhecia o processo operacional de uma marca e o resultado. Então, falando especificamente de Xerimbão, o resultado também do franqueado não ia rolar daquele jeito. E ele falou, cara, vamos segurar, vamos parar isso aqui agora, vamos fazer uma negociação com os franqueados que estão em funcionamento, vamos pagar. Já tinha nessa época alguns problemas correndo até na esfera judicial. Vamos tratar isso aqui, resolver isso aqui e vamos ver o que a gente faz. E aí, alguns meses depois, já no meio de 2016, mais ou menos, aí surge uma nova marca, que aí já é Empório Mineiro Xerimbão. E aí trazendo toda uma essência, todo um conceito de Minas Gerais para dentro do negócio e trazendo os produtos porque a gente sabe quais são os produtos de Minas que as pessoas mais gostam. Então nós falamos, então vamos levar esse conceito para Minas. E a partir daí vem uma série de desenvolvimentos, você vai entendendo qual que é o seu público ideal, você vai entendendo qual que é o público que está mais presente dentro dos negócios, e aí você vai desenvolvendo produtos e serviços ali dentro que vai atender aquele público consumidor. Porque negócio, um dos pilares do negócio, principal pilar do negócio é quem consome o meu produto. Se você ficar vendendo um produto que não é do seu público consumidor, o negócio não vai prosperar. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. Eu quero depois voltar na questão da cadeia de fornecimento, que eu acho que esse é um pilar bem, um diferencial muito forte de vocês, né? Mas até para a galera que está assistindo a gente, e talvez não conheça a Xerimbão, conta aí o que é efetivamente a Xerimbão, qual o tamanho de vocês, né? O que vocês, enfim, Xerimbão é uma grande franqueadora, premiada, inclusive, né, pela Associação Brasileira de Franquias. Conta um pouquinho pro pessoal aí. Vamos lá, a Xerimbão hoje, ela é a maior rede de cafeterias do Brasil. A maior. A maior rede de cafeterias do Brasil. Reconhecida pela Associação Brasileira de Franquias. Nós fomos, entre todas as marcas do franchising brasileiro, nós fomos a terceira marca que mais cresceu no último ano.
E hoje, entre as redes de cafeteria, sem dúvida, é a marca que traz mais resultado para o varejo. Eu falo que a gente cresce tanto porque os franqueados ganham dinheiro, o franqueado tem resultado, e é isso que faz um franchise crescer e crescer de maneira consistente, né? Então a gente foca todos os nossos esforços nisso, né? E eu falo sempre, o pessoal fala, mas Xerimbão é uma cafeteria? O que é a Xerimbão? Eu falo, cara, a Xerimbão ela veio para o mercado para democratizar o café especial. A gente trouxe o café que não se consumia no Brasil. Normalmente no Brasil ficava o resto, né? O especial era colhido, enviado para fora e no Brasil as pessoas tomavam o que sobrava. E a gente veio com esse conceito de trazer café especial para todos os lugares. Porque você tinha café especial em poucos lugares no Brasil e a maioria da população nunca tinha nem provado um café dessa qualidade. Uhum. E a gente pensou, poxa, se eu quebro a cadeia produtiva, eu busco o café direto no produtor, eu crio um sistema de industrialização mais simplificado, eu consigo levar esse produto especial a preço acessível para todo mundo. E aí a Xerimbão vem com esse conceito. Vamos colocar Xerimbão em lugares que normalmente não se fala de café especial. Então a gente vai para os metrôs, vai para as regiões mais periféricas, vai para os extremos do país, extremo norte, extremo sul, cidades do interior. Começamos a colocar cafeterias em lojas de rua, que não era uma coisa tão comum fora das capitais. Em quantas cidades vocês estão hoje? Hoje nós estamos em mais de 300 cidades no país já. Olha só, todos os estados? Todos os estados. E aí bacana, Edu, porque assim, quando a gente faz essa reformulação, eu gosto sempre de falar sobre isso. A Xerimbão, ela não é uma cafeteria, ela é a tradução de uma essência, de uma região do país. Então a gente conseguiu pegar o DNA dali do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, e transformar isso em produto. Então não é o produto que faz sucesso, eu posso trocar o produto e colocar outro. É a essência que está dentro daquele produto que faz sucesso. E aí nós transformamos o negócio em um lugar que se vende presente, em um lugar para reuniões, encontros, em um lugar para tomar um bom café e ter experiências dos melhores cafés do mundo, em um lugar que você pode comer, em um lugar que você pode comprar produtos para usar na sua casa. Então não é uma cafeteria simplesmente. Eu ia comentar isso. O café também faz parte do processo. Agora o conceito o cliente consegue ir no Xerimbão e sentir como se estivesse na casa do vô, na casa da avó, lá no interior do estado, lá no interior de Minas, na beira do fogão a lenha. E é essa sensação que a gente, toda hora que vai desenvolver um produto, um conceito de cardápio, um nome para um produto, a gente pensa, poxa, será que isso transmite esse DNA do sul de Minas? Essa transmite essência, essa né? essência? Transmite. Então, transmite, o produto faz sentido. Eu ia até comentar isso, como um cliente, né? A sensação que eu tenho quando eu entro numa loja de vocês é que o café é um detalhe. Exato. Tem tanta coisa ali interessante, compotas de doces, assim, e realmente eu sinto esse mergulho. Eu sinto um mergulho na tradição mineira, na culinária mineira. E uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que eu vou numa loja da Xerimbão, e eu realmente acabo fazendo questão, quando eu encontro uma, eu sempre entro, eu sempre encontro um produto diferente. Sim. Isso é um diferencial. Conta um pouquinho como é que vocês conseguem esse dinamismo de portfólio, né? Porque é desafiante, porque para você lançar um produto, normalmente você precisa talvez encontrar um novo produtor, Sim. fazer uma série de testes. Acho que seria legal vocês contarem um pouco, porque vocês têm muito dessa essência ali de laboratório, né? Sim. Vocês ficam testando muita coisa. Eu só vou voltar um pouquinho antes de você, porque assim, essa parte, a cabeça dele funciona Aí depois de um você vai jeito... falar que eu falo mais que Não, você, hein? Não, mas aí, né? é que a cabeça dele, essa parte de produto é impressionante, Edu, como é que eu chego lá, ele, pô, olha isso aqui, ó, vamos aqui que nós vamos provar. Só que tem um fator anterior a isso, que você perguntou lá no início, qual que é o diferencial de franchise, quais são as dores que a gente mais vê acontecer. E é exatamente por que muitas franqueadoras, as pessoas, elas até deixam de ter essa cabeça de pensar em inovar, porque ela fala, pô, eu vou inovar, vou trazer um produto, mas como que eu vou fazer isso chegar? Como que eu vou realmente conseguir estocar e levar esse produto? E isso foi um desafio que a gente passou também lá atrás. E foi onde a gente conseguiu superar esse desafio, que a gente hoje conseguiu estruturar uma cadeia de fornecimento onde, pô, a gente pode pensar nas coisas mais malucas do mundo, que você imaginar que os nossos fornecedores e parceiros estão juntos com a gente para desenvolver, para levar, para entregar. E eu falo que isso vem muito da nossa essência lá quando a gente fez o primeiro site, quando a gente nasceu. Uma das coisas que a gente coloca é um franchising do bem, onde
todos vão ganhar, incluindo, e a gente começa com os fornecedores e parceiros, com os franqueados, com os consumidores na ponta, que eles, não é que eles ganham, mas eles ganham a satisfação, igual você está falando, você ganha isso aí, de ir lá e tá sempre tendo um produto novo, tendo esse sentimento, e aí, no final das contas, nós, como franqueadores, como criadores, a gente ganha, esse é o resultado final pra gente. Então, antes de entrar nessa formulação de produto, que aí a cabeça dele é livre, e aí, cara, eu, assim, tem umas coisas que quando eu chego, aí eles já brincam hoje, eles já sabem o que mais eu gosto, menos eu gosto, né, e aí já chego lá toda hora, cara. Acho que uma vez por mês tem sempre ali, já tá antecipado, tem né? Um processo, todo mês tá lançando alguma coisa, todos os meses lança alguma coisa, e todos os meses a gente tá provando alguma coisa nova para ser lançada, né? O conceito tem uma estratégia, né, de trabalho, não é talento, simplesmente, obviamente que tem algum talento envolvido, não é talento, é uma metodologia mesmo que a gente vem desenvolvendo. Eu concluí lá atrás que uma das coisas que faz uma marca perene e que faz realmente uma marca ter momentos ali de crescimento em carteira de cliente é o efeito novidade. Lançamento, né? Se lançamentos não fossem tão importantes, você não tinha o tempo todo as marcas na TV falando de lançamentos. Então, parto desse princípio. Eu preciso inovar o tempo todo. Mas eu preciso inovar a partir da minha essência. Qual é a minha essência? Minas Gerais. Sul de Minas Gerais, interior do país, sem perder isso. Então, número 2, eu já tenho aqui um conceito. Número 3, eu preciso inovar com o que eu tenho. E introduzir o que for extremamente necessário. Porque dentro do processo criativo, se você se sente muito livre para novos insumos, novos produtos, você perde completamente sua identidade, você erra na engenharia do desenvolvimento de cardápios e coisas do tipo, porque você começa a expandir demais e aí lá na ponta vai refletir diretamente no CMV da loja. Você amplia muito o mix de insumos para entregar um produto que você poderia entregar a mesma experiência para o cliente com muito menos itens. Então, tem que ser com o que nós temos na mão. E, a partir daí, uma agenda firme, séria disso. Então, nós temos, por exemplo, um café microlote, que inclusive é um café que nós ganhamos uma premiação o ano passado como projeto de sustentabilidade, que é um grão e milhares de vidas transformadas, que é um café que a gente faz de pequenos produtores da região. A gente garimpa ali na região, pequenos produtores, escolhe um café com perfil sensorial especial e a partir dali a gente conta a história daquele produtor, toda a vida dele ali para realmente edificar o trabalho dele. Ele ganha muito mais vendendo esse café pra gente e a gente tem um lançamento por mês. Então eu pensei assim, como sistematizar a inovação? Bom, para sistematizar a inovação eu preciso ter um produto novo, mas que não tenha necessidade de um grande trabalho para que cada mês eu tenha um novo produto. Então, a cada mês eu lanço um novo café, porém, seguindo as mesmas métricas de trabalho. Então, eu tenho um processo, só que todo mês eu tenho um produto novo. Aí a gente estabeleceu uma agenda de ter um cardápio fixo. Esse cardápio fixo, ele é alterado entre 1 ano e meio e 2, vai depender do resultado. Só que semestralmente a gente tem um cardápio sazonal. Que a gente sempre, nesses cardápios sazonais, a gente testa bebidas e combinações inusitadas, com ingredientes que sejam comuns na região de Minas Gerais. Dentro desses cardápios sazonais, por exemplo, nós já criamos uma bebida chamada cappuccinoca, que é um cappuccino gelado, feito com paçoca de amendoim. Paçoca é uma coisa comum na região do sul, em Piranguinho. E como que se mistura cappuccino com paçoca? E nós misturamos e virou uma bebida incrível. Outra bebida, por exemplo, que é um sucesso, a gente fez aquela sobremesa queijo com goiabada, né? Romeu e Julieta, a gente criou uma bebida a partir do queijo e goiabada. E virou um grande sucesso. E aí a gente testa nos cardápios sazonais essas bebidas, ele fica durante 6 meses. A partir daí, a que mais se destaca, ela já vai para uma reserva, e quando a gente vai trocar o nosso cardápio fixo, ela já entra como bebida titular no cardápio fixo. Muito legal. Mas isso assim é uma coisa tua, né, Wilton? Você tem esse DNA ele fala existe uma estratégia por trás, mas é dele. Eu conheço o cara tem 10 anos, né? Então eu posso afirmar. Eu digo que tem uma estratégia, porque hoje, se eu não fizer, e já faço muito menos, por isso que eu falo que a estratégia ela é mais poderosa aí já,
acontece do mesmo jeito. Aí eu vou lá e dou hoje eu dou só os pitacos, né, como diz. Mas assim, porque existe uma metodologia já de desenvolvimento. Então tem também anualmente o Innovation Day, que é um dia que a gente leva todos os fornecedores da cadeia, franqueados de cada região do país e um membro de cada time da empresa. E aí os fornecedores distribuem todos os insumos que eles têm da cabeça deles. A gente faz rodadas de criatividade, misturando insumos, eles passam por sorteio, mistura 2, 3 insumos, eles são obrigados a criar um produto a partir dali. E às vezes sai assim, doce de leite, pão de queijo e açaí. O que o cara vai fazer com isso? Sai umas gororobas de vez em Mas aí, quando. então, do pão de queijo, doce de leite e açaí, poxa, não vai dar pra sair nada. Aí esse ano saiu um produto chamado pãozinho de chuva, que é um bolinho de chuva, né, que é maravilhoso, bolinho de chuva, mas a gente é mineiro, né? Então a gente criou o pãozinho de queijo de chuva. Olha só. Que é um pão de queijo recheado com doce de leite, e passa na canela e passa ali no açúcar, e é maravilhoso, cara. É um sucesso total, cara, absoluto. No dia que eu provei isso aí, eu falei... Cara, sabe aquela coisa? Eu falei, cara, me dá o pote aí, porque aí o pessoal fala... a memória do gordinho vem, né? E aí eu falei, porra, eu preciso comer. Isso é maravilhoso. Aí você fala assim, o açaí, agora tá né? explicado por que vocês treinam todo dia e Treina comem todo dia. Todo dia, pô, tem que experimentando ser. tudo isso aí, Tem não que tem ser. como ser. E aí tem coisa que dá certo e tem coisa que dá errado. E dá errado. Aí, por isso que é importante esse processo criativo. E também, além dessa parte de produtos acabados para cardápio, a gente tem uma rotina de lançar pelo menos um produto por mês. Produto físico para o cliente, para a parte de empório. Legal. Pra gente levar para casa. Então, assim, esse ano já lançamos um novo cappuccino. Agora lançamos uma parceria com a Lior de cristal. Lançamos um biscoito de cappuccino nosso, que vem na caixinha, um kit todo especial pro Dia das Mães. Cada mês, então, vem um produto novo para venda também. Ô, Edu, e falando em DNA, conta um pouquinho pra gente essa tua veia comercial aí. Vocês falaram em 300 lojas, mas eu sei que vocês têm... 300 cidades. 300 cidades. Cidades. São quantas lojas hoje? 800 São 860 franquias. E vocês, qual é a força de vendas de vocês? Vocês estão vendendo quantas franquias por mês? Cara, aí? na média 24, 25 franquias por mês é o que a gente vem aí já constante, né? Nos últimos 3 anos. Entrando nesse 3º ano, constante nessa média. Ou seja, são 300 lojas por ano. Por ano, Exato. mais ou menos. É exatamente Caramba. isso. E... Porque aí nós estamos falando só de xerimbão, mas nós temos outras marcas. Tem as outras marcas. Tem as outras marcas. E, cara, isso aí vem, como eu falei lá no início, durante muito tempo, eu mesmo enxergava. Ele falava comigo, pô, você é vendedor, você é vendedor. Eu falo, não, cara, eu sou advogado, eu não sou isso. Só que eu sempre fui o advogado captador de cliente. Eu sempre fui muito bom em captar cliente. Nessa questão, lembrando lá, né, que eu comprava o ingresso e vendia. E aí, por conta, eu durante muito tempo não era eu que cuidava da parte de vendas da empresa, eu cuidava realmente da parte jurídica da empresa, porque hoje o franchising, ele demanda sim uma atuação jurídica muito forte, porque ele tem uma lei própria que cuida ali, né, de tudo, e é uma lei muito rígida, e eu falo assim, a lei do franchising, ela é uma lei que impõe muitos deveres para o franqueador e extrema proteção para o franqueado. A lei é isso. Ela fala, olha, se você prometer que vai entregar esse copinho, você vai ter que entregar, porque se você não entregar, vai dar nulidade no seu contrato e você vai ter que devolver todo o dinheiro investido e corrigido para o seu franqueado. Mais indenização. Beleza? Mais indenização. Estamos entendidos nisso? A lei é isso. E ela não fica abrindo um monte de... Não é aquela lei com 1 milhão de artigos, se não me engano, são 13 ou 14 artigos que ela tem, muito clara. Então ela deixa isso ali para você. Então tinha essa demanda jurídica forte e eu cuidava dessa parte. Existia uma outra pessoa dentro da empresa, nós tivemos outros sócios durante esse caminho aí que cuidava dessa expansão. E aí na saída deles, eu assumo, o Wilton não quis nem olhar, ele falou, velho, minha praia aqui, deixa eu cuidar dos franqueados, eu cuido disso aqui e vai você cuidar das vendas, da expansão. Só que nessa época eu já tinha entendido que era isso e eu fui realmente me especializar, estudar mais. Eu sou um cara, Edu, que é o seguinte, hoje eu posso afirmar, eu sou extremamente estudioso naquilo que eu vou fazer, cara. Eu não fico lendo coisas aleatórias que não servem pra mim, nem estudando coisas aleatórias que não servem pra mim. Beleza, é vendas, é isso aí, é comportamento humano, porque vendas ele tá totalmente ligado ao comportamento humano. Então eu estudo comportamento humano, eu estudo vendas o tempo inteiro, porque aí eu sei como que as pessoas se comportam, então eu sei como que eu devo falar com elas
para atrair vendas e ao mesmo tempo o digital, porque o digital foi a nossa grande virada de chave. Enquanto na pandemia ninguém estava vendendo franquia, a gente estava vendendo naquela época 16, 18 franquias. Na época da pandemia a gente estava vendendo isso. E aí, por quê? Porque o digital, a gente atuava muito forte nesse digital, mas para conseguir esse número, Edu, não existe estratégia de franchising que mantenha um número desse constante. Não existe. Não existe, e assim, não vou te falar nomes, mas tá aí no mercado várias franqueadoras que aplicaram a estratégia, vende 300, 400 lojas na arrancada, às vezes em um ano. Já teve uma franqueadora que vendeu 250 franquias, não arrasta para cima, dependendo de quem se arrasta para cima. Cadê as implantações das lojas? Não consegue entregar. Não consegue entregar. Não é assim, e se eu contratar os melhores caras de franchise, pode contratar quem você quiser. Não entrega, não tem como. É humanamente impossível você entregar isso aí, porque não depende só de você. Depende do locatário do ponto, depende do ponto comercial, depende do franqueado. Isso o franqueado, você vai vender para qualquer um. O franqueado tem uma restrição no nome, não aluga o ponto comercial. Não aluga o ponto comercial, acabou o negócio. Acabou o negócio. Aí você vai falar, mas a culpa não é da franqueadora? Vendeu para alguém que não tem nome sujo. Eu não posso vender para ninguém que tenha restrição. Eu não posso vender para ninguém que não tenha já anteriormente uma renda compatível para fazer um aluguel de um ponto que eu sei quanto vai custar. Olha o número que você tem que olhar. A renda desse cara, será que é suficiente para bancar? Porque é a renda anterior, não é a renda que o negócio vai gerar. Ninguém te aluga ponto com base em futurologia, né? Com base histórica. Histórico. Você é o cara que sabe disso. E como é que vocês conseguem entregar, né? Então, nesse número, né? Mas aí, que tá o segredo? A gente só consegue manter esse número por conta do resultado na ponta. Por conta de tudo que o Hilton trouxe aqui. Por conta dessas inovações. Por conta dos franqueados na ponta. Sempre ter resultado. Então você consegue ser constante há tanto tempo vendendo essas franquias. Então, quando a gente faz a primeira expansão, a gente cresce ali de 2016 até 2020, 200 lojas. 200 lojas, passando por dificuldade, eu brinco que você tem, numa franqueadora você tem a dificuldade dos 30, você tem a dificuldade dos 70, você tem a dificuldade dos 100. Do 100 para 200, ele se torna um pouco mais claro ali, você consegue dar uma arrancada. No 200, existem essas rebentações claras. Existem claras. E aí, só que aí o cara cresce 250, cresce 400. Como é que ele vê isso? Não tem jeito, ele vê isso já com o cara tendo comprado, investido em cima dele. Ele vai começar a enxergar problemas que você enxergaria com 10 lojas, ele vai enxergar com 400 só lojas. Só que eu resolvo, tem um problema na padronização, a fachada não atrai. Porque pode ter erro disso, a fachada não atrai. Tá bom, eu tenho que trocar a fachada de 10 lojas. Troca a fachada de 400 lojas. Porque eu sei que tem que bancar, tá na lei. Você pode até errar, a lei fala, você pode errar, mas você banca. Porque senão você tem que indenizar o franqueado. Caramba. Então, tá aí esse grande segredo. Tudo que a gente faz, tudo lá na ponta. Eu falo isso sempre nas reuniões. Eu falo, gente, eu tô aqui, eu lidero o time comercial, mas se vocês aí na ponta não fizerem acontecer, o franqueado não ter resultado, não adianta, não vai rolar, eu não vendo. Então, assim, na verdade, nossos franqueados, eu brinco, eu tenho um exército de vendedores. Quem são? Meus franqueados. Eles são meus maiores vendedores. Com certeza. Eles são os maiores vendedores. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue fazer o negócio manter esse crescimento. Tanto que você é o cara dos números, né, aqui da Aldas, quando as pessoas vêm, mas, cara, como é que você garante que esses números vão ser? Eu falo, pelo meu histórico, tá aí de provado, e porque eu sei que meus franqueados têm resultado. Enquanto eles tiverem resultado, eu continuo crescendo. Eu continuo crescendo. Que legal. Entendeu? Muito bom. E, cara, assim, o negócio ficou grande, né? E ele deu um salto, né? Vocês tiveram uma fase, né, que durou mais anos ali, aonde foi um passo atrás do outro, e de repente ele fez um boom. Sim. Né? Ao que vocês justificam esse boom e o que são os pilares de sustentação desse boom que vocês deram? Vamos lá. Essa primeiro assim, ontem, e realmente você falou que o negócio se tornou grande, eu lembro de algo que eu tava falando ontem. Eu falei, cara, hoje nós temos um grande desafio. Eu sou CEO de uma empresa grande. Sim. E eu tô tendo que aprender bastante sobre isso, porque não dá mais para ganhar na raça. Não dá mais para bater no peito e falar, vamos lá, eu vou fazer acontecer. Não, agora é outro jogo. É o jogo da inteligência, é o jogo da formação de líderes. E aí eu começo falando sobre isso. Um dos pilares, sem dúvida, a gente tem uns 5, né, Du, que a gente sempre trabalha, mas um dos pilares, sem dúvida, fez com que a gente crescesse, foi entender que ali era a hora de formar líderes, né?
de ter pessoas que realmente dividissem conosco o conceito da marca, entendessem a nossa mentalidade e que quisessem realmente crescer conosco. Até ali a gente não tinha formado líderes porque a empresa não tinha uma cultura muito clara, o propósito não era muito claro. Eu deixo até para o Du falar disso. Então você não conseguia engajar as pessoas, né? Dependia muito da gente o tempo todo. E aí você não cresce. E aí você nunca faz uma grande empresa sem grandes líderes, né? Só que você só tem grandes líderes se você tiver outros pilares. Agora, sem dúvida alguma, uma das coisas que fez com que a gente crescesse, virasse o jogo, foi investir tempo na formação de liderança. Esse é um dos pilares importantes. Não tem segredo, né? Não tem. Gente mais processos, eu acho que realmente... Esse é um deles, né, Du? Qual o outro que você traz para nós aí? Cara, e aí eu vou trazer, assim, dois que, para mim, assim, eles caminham juntos e às vezes é um pouco difícil de falar disso, porque muita gente que tá aqui nos assistindo, até que convive com a gente, as pessoas escutam e falam, pô, então quer dizer que só se eu fizer isso eu vou ter sucesso, né? Porque essa palavra sucesso, eu falo sucesso, ela é apenas o quê? A somatória de resultados positivos. Sucesso é isso. Você vai ter resultado positivo hoje, amanhã, depois. Aí você entende o processo de resultado positivo. Isso é chamado de sucesso. Se você só tropeça e acontece esse acidente, aí isso é a famosa sorte. Bateu ali. Você pode ter tido uma sorte e falar, pô, entendi isso aqui. A partir da sorte, você continuar investindo no que você fez. E aí, quando você investir nisso aqui, você vai entender que não foi sorte, que você fez alguma coisa para ter esse resultado. E aí você faz de novo, você atinge de novo. E aí eu falo, tem dois pilares que eu entendi na minha vida. Quem me conhece sabe, eu era um gordinho. Pesava 110 quilos. Zero de disciplina. Absolutamente zero disciplina. Você tinha disciplina pra fazer coisa errada, né? Era. Disciplina pra comer torresmo. Disciplina pra andar a cavalo, comer torresmo e beber cerveja. Era isso, disciplina. Eu tinha disciplina pra isso. Sexta-feira, eu era louco pela sexta-feira. Porque a sexta-feira chegava e era o dia de eu comer e beber. É sério. Eu não tenho vergonha mais nenhuma de falar isso. Já tive vergonha de falar isso antigamente. Eu tinha isso. Era essa. Isso agora tem muitas pessoas que é isso. Eles estão doidos para chegar sexta-feira para isso. Sextou. Literalmente o sextou. E aí o cara era isso. E o segundo ponto, que as pessoas, elas assim, todo mundo, eu acho que até o ateu, ele tem que ter muita fé, né? Tem que acreditar em algo para desacreditar em Deus. E você entender isso na sua vida. Então, assim, rapidamente, eu tive duas viradas que elas caminharam junto na vida. Lá em 2020, eu decidi colocar o esporte na minha vida por incentivo de um outro cara, um outro franqueador de mercado. Ele lançou um desafio, eu falei, eu precisava fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia o médico falou, cara, você tá todo ferrado, seus exames estão todos ferrados, eu só vou te operar, porque senão outra coisa pode te matar. Então, um ou outro te opera e vamos correr o risco. Deu um susto ali. E aí, deu um susto, eu falei, pô, vou começar a pedalar, comecei a gostar, comecei esse desafio com esse cara, 65 dias de exercício ininterruptos, porque nesse exercício você cria cultura, o hábito, e você também tem resultado. 65 dias você vê resultado. E a endorfina toma conta do seu corpo, toma conta, né? E você começa a sentir falta, e endorfina, ela é isso, você não faz. Pô, hoje eu acordei. Falei, não vou não, cara, fui dormir tarde, cansado. Não vou. Aí eu pensei, pô, mas amanhã eu não vai ser difícil mesmo aí, porque eu tenho que levar meu filho cedinho para um campeonato de natação. Então, pô, você sabe, eu vou sentir falta disso aqui, não vou não. Levantei, fui correndo na academia, corri 6 km, tá tudo bom. Fiz o treino de hoje, fiz 6 km. E nesse dia eu decidi, eu falei, vou fazer um Ironman. E todo mundo riu da minha cara, porque um gordinho falar que vai fazer um Ironman. Então, mas tomei essa decisão. E logo depois eu fui num evento e tive a oportunidade de conhecer esse cara. Que eu falei, conheci ele, troquei uma ideia. Só que esse evento foi mais do que isso. Dentro desse evento, era um evento de negócio, de network. E dentro desse evento, o último palestrante, que era o dono do evento, o Kaiser, hoje um grande amigo nosso, ele colocou lá 4 pilares. Eu não vou lembrar dos 4, mas eu lembro que tinha network, dinheiro, eu nunca lembro qual era o terceiro, e o último era Jesus. E ele falou, e aí chegou no final, ele falou, cara, a gente precisa entender nas nossas vidas que Jesus, que Deus, ele está em tudo na nossa vida. É a água, é a garrafa, é a tampa, é o negocinho que está aqui, é o microfone, é o fone, somos nós. Ele tá presente
em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, quando a gente entender que a gente está aqui só para fazer por Ele e para Ele, as coisas vão acontecer na nossa vida de maneira sobrenatural. E aí, dentro desse dia, aconteceu um episódio e tinha um pastor, tinha um cantor, David Leonardo, estava lá. David Keelan estava lá. David Keelan estava lá cantando e David Keelan fala uma hora. E eu era um pouco assim, afastado, porque eu tinha um pouco de questão com religião. Um falava uma coisa, outro falava outra, e eu não entendia aquilo na minha cabeça. Né? Cada religião trauma, né? Muita era gente um trauma. tem trauma, né? Cada religião falava uma coisa, e eu falava, gente, e aí, eu tenho que seguir o quê? Um fala que só pode andar disso, o outro só fala que só pode fazer isso. E eu falei, pô, cada um tem uma restrição. Eu não concordo com a restrição de nenhum deles, então eu não vou em nenhum. Mas continuava acreditando em Deus. E aí o David Keelan falou uma coisa assim muito importante. Ele falou, olha, eu não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Vocês precisam entender que precisa ter relacionamento com Deus. E aí nesse momento eu levanto, a gente dá as mãos, e aí eu levanto, e a partir desse dia eu entrego minha vida para Deus. E eu falo todos os dias, minha vida é igual de um ex-alcoólatra. É todos os dias por mais 24 horas, eu entregando a minha vida para Deus, eu entregando cada passo que eu vou dar, e cada ato que eu vou fazer, eu penso, será que Jesus Cristo faria isso? E se eu penso que talvez ele não faria isso, Não faz. eu não faço. Então, e aí essa virada aconteceu na minha vida, e aí foi justamente em toda essa virada do negócio, no crescimento que a gente passava, e foi uma grande virada dentro do negócio, Edu, porque durante muito tempo o negócio era muitas vezes vendido só por vender. Vendia a franquia, pô, tem que vender. Não tinha por que vender. E hoje, cada pessoa que se torna franqueada, eu sei o porquê que essa pessoa, eu faço questão de entender o porquê que ele está se tornando franqueado. Porque às vezes, se o porquê dele não faz sentido, eu prefiro não vender a franquia para ele. Eu prefiro falar com ele, cara, para você não vai dar certo isso aqui, porque o que você está querendo aqui eu não consigo te entregar. Então, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. E aí muita gente fala, propósito é bobeira. Cara, pode ser para você. Agora, se a gente não tem um propósito na nossa vida, de onde a gente quer chegar, o porquê a gente está fazendo, o porquê que eu me desloquei lá de São Lourenço, desde ontem, a gente tá aqui, gravou ontem, gravou hoje, e tá aqui, tá trabalhando, tá fazendo as coisas, sai daqui, vai para a inauguração de uma loja, se não tem um porquê disso, se não tem uma transformação na vida de alguém, se algo mais não vai acontecer, perde o sentido. Sem dúvida. Você não tem graça mais. E então, Edu, esses pilares. Conta uma coisa pra gente, assim, principalmente o pessoal que está assistindo, né? Quando muitas pessoas ouvem, né, assim, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e acabam não entendendo, né? Pô, mas por que essa pessoa deposita tanto, né, justifica tanto sobre Deus, sobre Jesus Cristo? Conta um pouquinho sobre qual foi a mudança, né? A partir do momento que você estabeleceu essa relação com Deus, o que começou a acontecer na vida de vocês? Conta um pouco sobre o ciclo do retorno de Deus na vida de vocês. Posso subir um pouquinho? Fala que você fala. Não, é porque assim, se tocar nesses pontos, a gente fica emocionado. Fica emocionado. Porque tá com o olho brilhando. É o Espírito Santo, né, irmão? Dificilmente a gente fala sobre, né, não tem oportunidade de falar sobre isso assim com clareza. A gente começa a perceber que na realidade tem coisas que não se explicam. E quem não crê, porque é um estilo de vida. Crer em Deus, em Jesus Cristo, é um estilo de vida. Você escolhe crer. Você decide viver assim. Você atribui o inexplicável para Ele. Você entende que não existe por acaso ou sorte. Tem pessoas que falam, poxa, aconteceu isso, eu não sei como eu fiz, foi sorte. Aconteceu isso e foi o acaso. E a gente fala, olha, a gente fez tudo o que a gente podia. Só que tiveram coisas a mais que aconteceram. Então, eu consigo explicar para você exatamente o que eu fiz para chegar nesse resultado. Mas tem outras coisas que eu não consigo te explicar como aconteceu. E para essas outras coisas eu sempre digo que foi Deus que pôs a mão. E a gente conseguiu ver essa transformação, porque essa virada que a gente teve e assumir isso, acho que assumir isso fez com que nosso mundo se transformasse e as pessoas ao nosso redor também passassem a acreditar um pouco mais. Né? E aí nesse pilar, a gente traz lá no início, Edu,
a gente falou, pô, a gente precisa contar disso pras pessoas. É. O Du falou, a gente tava no evento, Foi loucura. o Du falou, cara, a gente ia embora só no outro dia, e o Du, pô, tinha essa transformação Eu acontecido. enlouqueci ele, daí Aí o Du falou assim, cara, vambora. Temos que ir embora. Eu falei, não, cara, tá tarde. Ele falou, não, vou ligar pro motorista vir buscar a gente. Aí saímos de lá, chegamos em casa 4 horas da manhã, eu lembro o Eduardo me deixando na minha casa. 4 horas da manhã pra ir pro escritório 8, porque a gente queria chegar cedo e combinamos, ó. Na hora que você chegar no escritório de São Lourenço, é a hora que eu vou chegar no escritório de Varginha, e a gente vai falar sobre isso na mesma hora. Cara, a gente juntou o time pra anunciar o que a gente sentiu, o que a gente acreditava a partir dali, e começar a falar daquilo. E aí nós estabelecemos as nossas reuniões de propósito, que é uma reunião que a gente faz toda sexta-feira, religiosamente, inclusive. Daqui a pouco começa. Deve estar rolando. Nós não estamos hoje, mas nosso time hoje faz, até sem a gente, a reunião de propósito rola. Que legal. Que essa reunião de propósito a gente criou para o time. Inicialmente a gente falava sobre a nossa crença, a nossa fé, mas a gente falava para ele também. Você pode ter a sua crença, a sua fé. Eu só quero que você acredite em algo maior. Isso vai fazer diferença, porque faz diferença na nossa vida. Sim. E a gente começou a falar toda sexta sobre isso. As nossas reuniões foram evoluindo. Uma semana a gente fala de espiritualidade, outra a gente fala de desenvolvimento humano, outra a gente fala de relacionamento, mas sempre focado no propósito de construir o que a gente está construindo juntos, né? De ser uma empresa mais humana, de ser uma empresa mais íntegra, de realmente ser uma empresa que dá oportunidade para todas as pessoas. Nessas reuniões participam todas as pessoas. Né? Não importa o nível hierárquico do colaborador, ele tá lá. O pessoal lá da faxina para participar da reunião. E aí agora, há uns 3 meses para cá, a gente decidiu abrir a reunião também para os franqueados. Então os franqueados que querem participar, eles podem participar toda sexta-feira da nossa reunião de propósito. Ela é extracurricular. A gente não fala de número, não fala de dado, não fala de resultado. A gente fala como nós podemos ser seres humanos melhores para o mundo. Como que nós podemos fazer uma empresa mais humana? Como que a gente vai conseguir continuar, mesmo grande, tendo esse sentimento e falando da nossa crença, da nossa fé, permitindo que as pessoas realmente sejam o que elas são e que elas possam crer nas crenças delas, independente do tamanho da empresa, independente de para onde a gente está indo, independente de estar aqui no seu podcast, nos lugares que a gente for, continuar falando sobre isso. Então, eu acho que essa foi uma grande virada, assim, uma grande mudança de fato. Que legal, cara. Né? Muito legal ouvir isso. Né? E fico muito feliz, né? Cristão que sou também, assim como vocês, cara. Acho que a gente tem que se encorajar a falar mais de Jesus Cristo, né? Do poder de retorno que ele dá e do que é a gente caminhar no Evangelho, né? Sim. Isso é muito bacana. Voltando para o negócio, cara, não que a gente tenha saído dele, né? Mas assim, ele tá... O que é o sonho grande? Porque assim, vamos lá, daqui a pouco 1000 lojas. E aí, cara, onde vocês querem parar? Tem um sonho grande. Ou se é que vocês querem parar, né? 20 mil empregos. Essa é a resposta. 20 mil empregos. 20 mil empregos. Quantos são hoje? Diretos e indiretos? 4 mil. 4 mil. 4 mil. Desses 4 mil, quantos diretos? 100 e... alguma coisa. Mais de 100. Mais de 100. 110, acredito. 20 mil empregos. 20 mil empregos. E a gente faz questão de contar, então, tem esses 20 mil empregos gerados ali por nós, dentro da franqueadora, e pelas lojas franqueadas. Se a gente abre esse número, na verdade, começa a contar, quantas pessoas a mais para fabricar todos os insumos que a gente aumenta, os caras que precisam aumentar para colher lá o café, porque cada nova fazenda que a gente, quando você amplia, não é a mesma fazenda que consegue produzir mais, normalmente é uma nova fazenda. Essa nova fazenda vem com sei lá quantos colaboradores para trazer aquele café à fábrica, para você produzir mais cappuccino. Quantos? Se eu for contar essa cadeia aí é muito mais. Mas é muito maior. 20 mil que estão diretamente ligados ao ecossistema. 20 mil empregos ligados direto a esse ecossistema. Muito legal. E hoje, qual é a principal dor de vocês? Você vai ou vou? Cara, vai você também. Cara, eu acho que para qualquer empresa não deve ser muito diferente. A principal dor, o ponto mais positivo de uma empresa são as pessoas, e o principal dor também, né? É time, né? Desenvolvimento de time, desenvolvimento de lideranças. Eu disse, é um pilar que fez com que a gente se desenvolvesse, mas é um pilar que precisa continuar sendo trabalhado, né? Então,
Eu acredito que esse seja sempre o maior desafio. Eu acho que hoje, na minha gestão, vai continuar sendo, porque cada novo passo, novos líderes, novas necessidades e uma nova cultura, porque você tem uma geração diferente vindo, então conflito de gerações, eu acho que esse é um grande desafio quando se trata de gestão de pessoas, de desenvolvimento de time. Verdade. Você tem uma mudança de gerações agora muito rápido, então você pega uma galera com 2 anos de diferença de idade, eles são diferentes demais, né? Muito. Então como lidar com isso, eu acho que esse é o maior desafio para gestores hoje. Quando você fala a tecnologia, logística, tudo isso são desafios, mas você tem as variáveis nas mãos, né? Você sabe como controlar aquilo de maneira mais clara. Na gestão de pessoas, no desenvolvimento de líderes, é mentira. Você falar que sabe exatamente como vai ser daqui 2 anos, o que você vai fazer. Pô, como foi durante a pandemia? Todo mundo foi para home office e essas pessoas voltaram diferentes. Quantas empresas estão enfrentando desafios agora de pessoas que não querem voltar a trabalhar nos escritórios? Sim, sim. Ou que voltam e pedem demissão porque não se adaptam mais. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Por isso, a gente precisa ter muito boa vontade para trabalhar e dedicar tempo a isso. Acho que o papel de um líder, de gestor, é dedicar tempo a isso. Porque se não prestar atenção, realmente não consegue crescer. Né? Eu tenho uma outra dor, assim, hoje, falando especialmente dentro de hoje, passa por pessoas também. Você citou muito bem, logística. Eu brinco o seguinte, logística é você comprar mais caminhão, vai ter mais caminhão saindo, mais produto saindo, você teoricamente... Resolveu. Teoricamente. Apesar de que você precisa de gente para dirigir o caminhão, para carregar o caminhão. Então sempre gente. Mas tem um desafio que eu acho que hoje é ainda gigantesco. Comunicação. Porque comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. É o que absolutamente a outra pessoa entende. E não só entende, como e quando chega para ela. Porque você solta uma comunicação achando que... Porque assim, ó, se você cria a comunicação, tá na sua cabeça, você já entendeu o processo. Você já entendeu aquilo ali. Então para você tá claro, né? Às vezes eu solto alguma coisa pra você, para mim tá tão claro e tão óbvio que eu acho que para você não precisava ter que me perguntar de novo, nem ter que... Não faria sentido. E aí, só que para quem tá ouvindo, não. Quem tá ouvindo não participou daquilo ali. Ele não tá dentro da sua mente, ele não sabe como você pensou aquilo ali. Então ele escuta ali, ele vai entender do jeito que tá na cabeça dele. E também fazer chegar. Hoje eu falo, a gente, apesar da quantidade de meios de comunicação que a gente tem, até por isso a gente se confunde e se perde. Porque antigamente, qual que era o principal meio de comunicação? Carta, né? Era o único que tinha. Então a carta chegava. Você sabia se a comunicação tinha sido entregue? Nossa época, você foi advogado, você é advogado também. Nossa época, o que? A citação. Exato. Do dia que chegou a cartinha, que o oficial de justiça entregou, o oficial de justiça levava, o correio entregava. O que valia para contar nosso prazo? O retorno do AR assinado. Era isso. Agora, e hoje? Quantos meios de comunicação? Você tem um juiz que pode mandar intimar rapidamente por uma mensagem de WhatsApp, por uma mensagem de texto, por uma ligação, por um e-mail, por uma carta ainda. E aí você vem mais, aí você sai dessa... Eu tô falando da esfera jurídica aqui, mas vamos para a esfera agora, no comercial. Aí você tem os sistemas de comunicação que todas as empresas têm, cada uma tem a sua. Aí você tem o Instagram, é um meio de comunicação. O Instagram é um meio de comunicação, só que ele não entrega para todo mundo. Então a gente às vezes fala, comuniquei, pô, você não viu lá não, pô, eu soltei, porque nós temos um perfil no Instagram que é só de franqueado, só tem acesso lá quem é franqueado. E tudo que acontece, a comunicação sai lá. E eu falo isso muito com o time, eu falo, gente, não aparece para todas as pessoas. Porque o Instagram não entrega para todas as pessoas. Exato, os algoritmos não entregam para todas as pessoas. Mas eu mandei pro WhatsApp, pega o meu WhatsApp, olha, a gente entrou aqui na reunião, eu já tinha 200 e lá vai cacetada de mensagens sem... ser vista. Quando eu sair vai ter um monte. Provavelmente eu vou ver qual. A primeira que tá ali, a segunda. Só que eu já vou para um outro compromisso. E eu vou entrar. No final do dia, o primeiro cara que mandou mensagem para mim, provavelmente ele tá lá embaixo. E ele vai se tornar esquecido de novo, mesmo eu tendo mandado essa comunicação. Então se tem um problema da comunicação chegar até a pessoa e ser entendida pela pessoa. Então esse é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. E aí, porque eu gosto de falar assim, tem desafios e desafios, e tem dores. Eu acho que a dor do desenvolvimento de pessoas e a dor da comunicação é isso. Porque quando você
passa a entender. E eu comecei a entender de uma outra forma. Eu falei assim, cara, eu vou levar uma outra mensagem para as pessoas. Eu não vou querer ficar criando metodologias da comunicação chegar ou da pessoa entender. Eu prefiro levar a mensagem de que, gente, vamos pensar uma coisa. Nós no mundo, todos nós temos que ser mais atentos em receber e entender essas comunicações que chegam até nós. Então vamos, cada um aqui, se policiar isso. Só que até para essa mensagem chegar às pessoas, né? Eu tô falando hoje aqui, vai ver algumas pessoas, aí algumas pessoas podem ou não se atentar com isso. E a gente mesmo assim não vai resolver. Então é uma dor que não existe método que você consiga criar hoje para resolver ele. Entendeu? De então, fato. Eu acho que talvez a grande solução é você esgotar todas as possibilidades, né, de comunicação e sempre ao final você perguntar, você entendeu? Exato. Ah, entendi. O que você entendeu? Até para ver como que a pessoa recebeu, né, aquela orientação que você passou, aquela solicitação que você passou. Mas eu não poderia concordar mais com vocês. Realmente, gente e comunicação, acho que são 2 pilares essenciais. Cara, bom demais, mas a gente tá chegando no final aqui. Que é isso? Como diz lá em Minas, a prosa tá boa. Tá boa, mas, se deixar. Se deixar, a gente fica o dia todo aqui. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, receber vocês, Eduardo Schroeder e Wilton Bezerra. Esse foi mais um episódio do Dono para Dono. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.